Oi, gente, esse é o ArchiCast número 201, meu nome é Adilson, e esse é mais um episódio do ArchiCast em que as questões urbanas estão em evidência. Hoje queremos falar sobre a relação entre cidade e tecnologia, e um tema que tem sido muito debatido diz respeito às cidades inteligentes. Sabemos que o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, as chamadas TCIs, são um fenômeno irreversível, mas como eles interferem nas dinâmicas urbanas? Inovações tecnológicas como internet das coisas, sensores, inteligência artificial, Building City Information Modeling, tudo isso parece um cenário futurista e promissor para cidades. Mas como, de fato, essas inovações podem contribuir para uma melhor gestão urbana? É realmente possível que as novas tecnologias nos ajudem a resolver desafios que nossas cidades enfrentam? Bom, para falar disso, a gente chamou aqui duas convidadas que são experts no assunto. Deixa eu chamar então primeiro a Agatha Depiné. Ela é pesquisadora, doutoranda em Engenharia e Gestão no Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio doutoral na Sapienza Università de Roma. Atua há mais de 8 anos na execução de projetos públicos e privados na interseção entre cidades, inovação e sustentabilidade, e atualmente é vice-presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB de Santa Catarina. Boa tarde, Agatha, bem-vindo aqui ao ArchiCast. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui, especialmente para falar de um assunto que eu gosto tanto, que é tão caro para mim, que eu também acho que é super importante atualmente. Então, obrigada, gente. Apresentar também a Luciana Fonseca. A Luciana é sócia fundadora e diretora do Instituto Cidades Responsivas, fundadora da Escola Livre de Arquitetura, doutora em Planejamento Urbano e Regional pelo Propur, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenadora do MBA Cidades Responsivas e pesquisadora no Laboratório Cidade em Projeto, CPLab, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Luciana. Obrigada pela sua presença aqui também. Boa tarde, gente. Boa tarde, Adilson. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês para transversalizar um pouco de conhecimento, né, nessa pauta aí das cidades inteligentes, ou eu diria responsivas, né? Acho que tem algo aí pra gente já sair conversando. Legal. Bom, para conversar com as duas, estou aqui com o nosso time. Deixa eu apresentar a Maressa Fonseca. Vocês já devem ter ouvido falar dela aqui, já participou algumas vezes e tá bem-vinda de volta aqui, né, Maressa? Boa tarde. Oi, gente. Boa tarde. Prazer estar aqui de volta para conversar com vocês sobre esse tema super intrigante, né? Muito animada, assim, para ver como que a gente vai levar esse debate hoje. Tá aqui também o Rafa. E aí, Rafa, beleza? Beleza, Adilson. Beleza, Maressa. Muito obrigado, Agatha, Luciana, pela presença de vocês aqui. São referências, a gente está sempre atento às coisas que circulam nas plataformas digitais e vocês são referência no que fazem, no que trabalham. Muito obrigado pela presença. Isso aí. Então, antes do papo, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas mais. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Opa, beleza. E aí? Tudo certinho. Como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando e-mail para contato@archicast.com e também você pode nos encontrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Temos canal no Telegram e também um canal no YouTube, não é, Adilson? Exato. Para você que não conhece, a gente tem um canal no YouTube. A gente tem também algumas coisas feitas especialmente para o YouTube, entrevistas filmadas, episódios ilustrados, que a gente está cada vez mais investindo na plataforma e futuramente a gente vai ter mais coisas por lá também. Então não deixe de seguir a gente, youtube.com/archicast. Nos prestigiem, clica no sininho, compartilhe, que a gente agradece muito pra gente ter um alcance maior. Isso aí, se você nos escuta nos streamings, né, a gente tá em Amazon Music, Deezer, Google Podcasts e no Spotify. O Spotify agora também tem um feature lá que algum episódio a gente colocou em vídeo lá, né, Adilson? E você também pode avaliar o nosso programa com as estrelinhas lá, é sempre bom também. Exatamente. Fiquem ligados nas novidades, a gente vai contando por aqui o que a gente vai fazendo, né, Rafa? Isso aí. Bom, e temos recado aí do Instituto Tomiotaki. No mês passado, foram divulgados os projetos selecionados para o 5º Prêmio Design Tomiotaki. E agora, a equipe do Instituto Tomiotaki está planejando e preparando a exposição com protótipos dos trabalhos, prevista para inaugurar dia 16 de maio. Além da presença na mostra, os projetos selecionados serão publicados em um catálogo especial desta edição. Acesse premiodesign.institutotomiotaki.org.br e as redes sociais do Instituto Tomiotaki para conhecer os selecionados e acompanhar as novidades da premiação. Realização: Ministério da Cultura, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal, com patrocínio de Motorola e Sudati.
Bom, se você não quiser ouvir os comentários do último episódio, é só pular para 8 minutos e 5 segundos. Rafa, temos recadinhos, estávamos com saudades. Isso, as nossas leituras têm sido mais rápidas, assim, por conta dos episódios mais estendidos e também porque às vezes a gente não tem muito tempo de organizar as informações, mas a gente lê todos e guarda no coração. Então, a gente vai ler um recadinho aqui que estava lá no YouTube. A Daniele Almeida comentou lá no episódio 200, né? Ai, que alegria poder acompanhar tudo. Lembro do episódio 100 como se fosse ontem. Continue sempre fazendo esse podcast incrível. Palminhas, né? Amo acompanhá-los enquanto trabalho. Muito bom, Daniela. Muito obrigado pela sua mensagem e continue nos acompanhando. Se quiser, manda mais histórias que a gente adora ouvir. Qual que você selecionou aí, Adilson? Das cartinhas? Aquela que você jogou pra cima assim, pegou as paquitas do lado assim? Exatamente. Eu peguei a do Ramon Azevedo. O Ramon, ele diz o seguinte, lá no nosso Instagram. Oi, sou o Ramon, estudante da Univiçosa, aluno e amigo da incrível Liz Valente, a mentora do Espaço Travessia. Queria fazer um depoimento aqui. O espaço que ela criou não apenas ressignificou aquele espaço que era um depósito, mas deu vida ao curso de forma geral. Fui estagiário dela nesse projeto, trabalhei com ela desde o começo. E a humildade da Liz em escutar, atender e aceder o espaço para que eu também pudesse criar foi sensacional. Pergolado, a salinha teórica, o caminho que leva ao espaço, saiu de mim e foi muito legal para mim como aluno e um mero estagiário ter esse espaço e poder trilhar a minha própria travessia. Aí ele manda uma série de fotos que ele tirou lá, aí ele termina aqui. Mas é isso, legal demais ver esse reconhecimento que ela tá tendo, merece muito mais. Espero que gostem. Ramon, muito legal, cara, seu depoimento, as suas fotos, né, enriqueceu ainda mais aqui como a gente conheceu o espaço, né, e legal de ouvir, né, os alunos da Liz e as pessoas que se envolveram nesses projetos que estão aí mostrando no ArcCast, não, Rafa? Isso aí foi super legal, na semana do lançamento, o pessoal compartilhou o episódio, a universidade, os alunos, foi bem legal e parabéns pelo trabalho mais uma vez, né, Liz, deve estar nos escutando aí e é muito legal ver essa repercussão aqui também. Uma outra coisa que eu lembrei é que esse episódio foi na semana retrasada, mas na semana passada a gente fez um episódio especial sobre prêmios de arquitetura com o Instituto Tomiotaki. Então, se você ainda não escutou, tá nos esperando quinzenalmente aí na sua agenda, semana passada teve episódio lá, se vocês puderem voltar pra dar um play. O episódio tá muito bom, muito legal. Isso aí. Então a gente vai agora pro episódio da semana, falando de cidades inteligentes. Ou seriam cidades criativas, ou cidades responsivas, ou smart cities, qualquer nome que você queira batizar. Isso aí, galera. Então, até mais. Para a gente começar a nossa conversa aqui, a gente podia definir, né, o que seria cidades inteligentes e outros termos que a gente tanto usa, né? Existe um ponto de vista que converge sobre esse conceito? Então, esse tema, ele é relativamente novo, né? A gente começa a ouvir falar de cidades inteligentes nas últimas décadas, nos últimos 20, 30 anos. Só que ele passou por uma transformação ao longo do tempo, até porque cidades são muito dinâmicas, né? Então, conforme as cidades também vão mudando suas necessidades, os próprios conceitos relacionados a elas também vão passando por uma transformação. Mas o que a gente pode dizer é que ao longo do tempo, o que sempre se fortaleceu dentro desse conceito foi a ideia de tecnologia. Mas não uma tecnologia por ela mesma, né? O que infelizmente é que a gente vê em muitos projetos. Mas sempre uma tecnologia voltada à melhoria da qualidade de vida do cidadão. Então, sempre buscando usar a tecnologia na infraestrutura urbana, na gestão urbana, na vida, né, do cidadão no dia a dia, como na participação, até mesmo na facilitação de acesso a uma série de serviços, né, da cidade, então serviços públicos, enfim, sempre a tecnologia no centro. Mas a gente percebe que, conceitualmente, diferentes autores foram trazendo elementos para esse conceito. Então, por isso que muitas vezes tem esse desencontro, né? A gente vai, às vezes, em alguns eventos e percebe que mesmo dentro de uma única temática, as pessoas têm ideias diferentes do que seria uma cidade inteligente. Então, sempre pensando na cidade inteligente como um quadro comum, né, como algo que reúne vários elementos, a gente pode dizer que, apesar de ter a tecnologia no centro, o propósito da cidade, né, de uma cidade inteligente, é sempre melhorar a vida do cidadão. E isso por meio de várias tecnologias. Então, uma gama aí infinita, porque a gente a cada dia consegue descobrir algo novo, né, nessa seara.
Luciana, você confirma esse conceito? Para você também é nesse sentido? Eu acho que sim, tem algumas coisas aí, a Agatha colocou muito bem, né, o desenvolvimento da pauta da cidade inteligente aí nos últimos anos, recente, mas já passível de transformações, né, por conta da revolução de informação digital que a gente vive, as transformações estão realmente bem velozes e exponenciais. O que a gente tem feito aqui, dentro do Instituto Cidades Responsivas, é abraçar um pouco um conceito da cidade inteligente que sim, né, está fundamentado na tecnologia para alcançar o propósito e os valores que a gente entende, né, serem melhores para as criaturas que habitam a cidade, mas a gente tem trabalhado muito na frente do protagonismo do usuário. Então, cidade responsiva para a gente seria a união, né, da inteligência da tecnologia, das smart cities, então, dessa dimensão de tecnologia, unida a um protagonismo do usuário. Então, a gente trabalha já numa noção na qual, né, essa cidade inteligente ou responsiva, ela tem um controle, centralidade de planejamento mais baixo, quer dizer, ela é um sistema mais aberto, né, mais autogerido. A gente considera que a cidade responsiva, né, como uma evolução da inteligente, ela está mais voltada a gente desenvolver formas de ter uma gestão mais em real time, assim, né, em tempo real. Quer dizer, é mais a gente responder a ações no tempo em que elas ocorrem do que a gente planejar coisas para um futuro. Então, a gente está com mais ênfase em gerir transformações do que em planejar acontecimentos, digamos assim, né. É interessante essa questão da cidade responsiva. Eu fiquei muito intrigada com esse termo também por causa do Instituto, mas assim, em relação à própria ideia da cidade inteligente, eu já vi vários conceitos assim também associados, cidade digital, cidade inteligente, acho que até o conceito de cidade criativa está um pouco relacionado com isso. Vocês poderiam falar um pouco como essa ideia, talvez a Agatha também possa retomar aí essa questão dessa evolução ao longo do tempo, desse conceito de cidade inteligente, ou outros nomes que já foram associados, assim, e em que ponto, né, se é que existe um ponto que a gente está hoje na compreensão sobre esse tema, e acho que a Luciana já começa a falar um pouco isso, né, pela visão das cidades responsivas. Em relação a essa questão da dificuldade de diferenciar os conceitos, né, porque todos esses conceitos são tipologias urbanas bem recentes, né, e muitas vezes também o que dificulta essa compreensão é porque mesmo as cidades elas acabam unindo mais de um conceito, então a gente vê por aí projetos de cidades inteligentes e sustentáveis, ou cidades criativas e inteligentes. E aí vem até o exemplo de Florianópolis, que foi uma cidade que eu morei por bastante tempo, que é uma cidade que tem projetos de cidades inteligentes e de cidades criativas, isso tanto saindo da sociedade civil organizada quanto da gestão pública. Então isso acaba dificultando um pouco realmente compreender o que é uma coisa e o que é outra coisa. Mas a gente fez uma revisitação, vamos dizer assim, né, de várias publicações para tentar entender a origem de cada termo e conseguir separar, vamos dizer assim, num quadro comum cada um deles e entender quais eram as convergências e também as divergências, né? E de forma muito básica, assim, o que a gente percebeu é que todos esses conceitos eles têm uma finalidade em comum, que é melhorar a vida das pessoas. Então todos eles, né, cidade sustentável, cidade criativa, até mesmo a cidade digital. Só que, geralmente, esses outros conceitos, eles têm alguns recortes bastante específicos. Então, quando a gente fala de cidade criativa, a gente está falando muito de economia criativa, que envolve também a inovação e a tecnologia, que são coisas, assim, que protagonizam muito uma cidade inteligente. Só que ela tem esse recorte muito específico, assim como a cidade sustentável. Ela sempre vai se voltar muito para a questão do meio ambiente. Ou a cidade digital, que ela é bastante voltada para a tecnologia, mas como uma base. Então, a cidade digital, ela traz muita tecnologia no dia a dia, ela traz tecnologia para a infraestrutura, mas é muito mais uma tecnologia por ela mesma. Ela não tem tanto esse propósito abrangente da cidade inteligente. Já quando a gente fala de uma cidade inteligente, e é esse o grande diferencial para essas outras tipologias que são inovadoras e também são bastante contemporâneas, é justamente a abrangência. Então, quando a gente está falando de cidade inteligente, a gente não vai estar falando só ou de sustentabilidade, ou de tecnologia, ou, no caso da cidade criativa, né, somente de economia criativa. A gente vai estar falando de uma gama de outros aspectos. Então, a gente vai estar falando de saúde, segurança, participação, governança, economia, saúde, educação. Então, as cidades inteligentes, conceitualmente, elas sempre trazem vários elementos que acabam abarcando a cidade como um todo. Então, eu particularmente gosto desse conceito porque eu acho que ele é muito holístico, né? Ele traz, assim, essa sinergia para essas diferentes facetas da cidade. Então, ela não tem esse recorte tão específico, né, como outros conceitos. E aí eu acho que dentro dela ela acaba abarcando muito da cidade sustentável, muito da cidade criativa, mas ela é mais do que isso, né? Ela é maior, ela é mais ampla. Então, ao meu ver, eu acho que a gente pode trazer, assim, esse destaque da cidade inteligente em relação às outras tipologias justamente por essa característica.
Eu achei interessante, Agatha, dessa sua fala, né? Essa questão da visão holística, né? Em contraponto com a fala também da Luciana, que diz respeito às modalidades de gestão e percepção dos movimentos da cidade, né? Então, a cidade responsiva, não que eu queira concluir aqui o debate até então, mas a ideia é que a cidade responsiva, ela é um aparato, né? Uma possibilidade de recursos que faz com que você consiga fazer uma leitura em tempo real, e esse conceito de cidade inteligente está vinculado a uma coisa mais abrangente, né? Que no fim das contas acaba colidindo, né? Com a ideia de uma cidade melhor para as pessoas e tudo mais. Uma coisa que a gente percebe recentemente é uma discussão, inclusive é um projeto de lei para a criação do Plano Nacional de Cidades Inteligentes. Esse plano orienta que todo município desenvolva o seu plano de cidades inteligentes e tudo mais. Queria saber de vocês o que vocês acham um pouco dessa iniciativa e, de certa forma, quando a gente fala em qualidade de vida, resiliência, a gente está falando muito também do tema da sustentabilidade, né? Que ele também é um tema muito holístico. Como é que vocês acham que esse novo momento de olhar para o planejamento, se é que a gente pode chamar dessa forma, ele está em sinergia de fato com uma nova agenda mundial, assim, de mudança climática e questões que dizem respeito ao meio ambiente? Eu acho que a sinergia em relação ao meio ambiente está no jogo, assim, está no esquema, não tem como escapar, porque que nem pontuou a Agatha muito bem, né? A gente está trabalhando numa ótica na qual todos esses conceitos, né, todas essas colocações, elas estão aí num único propósito de beneficiar o cidadão, as pessoas que vivem na cidade, etc, né? A diferença, eu acho que sobre um plano nacional de cidades inteligentes, eu vou te dizer assim, eu particularmente, tá, acho que a gente teria que difundir mais uma sensibilização acerca da necessidade desse alinhamento de todos os micro e macro municípios que existem no Brasil. Não sei, tenho dúvidas, honestamente falando, se um plano nacional seria a maneira da gente fazer isso, né? Eu me expressei mal. Na verdade, é a Política Nacional de Cidades Inteligentes, né? Um plano. Ah, tá bem, tá bem. Política nacional que institui, né, para cada município, assim, a necessidade de se realizar um plano integrado. Falha nossa aqui, desculpa. Tá joia. Não, porque justo, uma das coisas que a gente vem pensando muito aqui é justamente nesse caleidoscópio que é a cidade contemporânea, né? Como é que a gente flexibiliza o planejamento, né, a ponto da gente conseguir ter um alcance para todas, né, as distinções de tipos de cidades que a gente tem aí. Então, a questão de plano, assim, eu acho que ele tem aqui pra gente, pelo menos na nossa visão, nos nossos estudos, tendo um protagonismo um pouco reduzido, assim. A questão de ter uma política, ou de ter uma vertente, ou de ter um pensamento, um direcionamento é fundamental, né? O que a gente tem trabalhado muito é na sensibilização, porque a gente entende que tem, por exemplo, assim, para os municípios, aí falando já numa dimensão bem prática, né? Pegando já carona nos conceitos que a Agatha colocou muito bem, trazendo isso para uma dimensão bem prática, o que a gente tem é uma grande dificuldade de realmente agir nesse sentido, né? Então não são todos os municípios, aliás, são muito poucos, aqueles que estão preparados em termos de tecnologia, em termos de sensibilização e em termos de instrumentalização também, né? De conhecimento para conseguir botar em prática o que é necessário para a gente ter um nível de cidade inteligente, um nível de cidade responsiva que seja capaz de ter um impacto positivo, né? Na verdade, essas camadas, né, esses slices da cidade criativa, sustentável, inteligente, responsiva, etc., a gente não tem conhecimento de nenhuma cidade que seja 100% inteligente, né, ou 100% responsiva. Pode haver no papel, né, algum projeto, mas se a gente for entender as cidades, elas têm níveis, né, níveis de inteligência, níveis de responsividade, e nesse sentido, acho que a contribuição, né, para essa dimensão nacional que chama atenção para essa questão da tecnologia, da cidade inteligente, é justamente a gente sensibilizar as pessoas da importância que é, né, todo mundo caminhar nessa mesma direção, vamos dizer assim, né, com respeito à tecnologia, mas sobretudo com respeito ao protagonismo dos usuários e a questão das respostas, enfim, da gente conseguir ter um alinhamento mais consistente com as ações, né, uma dimensão de uma cidade que se constitui muito mais por ações que são de baixo para cima, né, que estão a ver, que estão interligadas fundamentalmente com o cotidiano da ação das pessoas mesmo, do que ações impostas, como já foi o nosso planejamento em pouco tempo atrás, né, não muito tempo atrás, a gente estava diante de um planejamento que era muito mais impositivo. Eu acho que esse descortinar dessa cidade, que ela é inteligente, ela nos auxilia muito para a gente conseguir ter também um nível de uma cidade mais democrática, uma cidade que reconhece mais, né, as dinâmicas dos seus usuários, né, das suas criaturas aí que vivem sobre a Terra.
Legal. E Agatha, qual a sua visão sobre essa questão do PL, dessa política nacional? Como é que você vê essa movimentação acontecendo na esfera federal? Então, eu acho que tem prós e contras, né? Assim como um pouco a Luciana falou. Eu acho interessante um plano porque eu acho que isso traz as pessoas para uma mesma página, né? E aí, quando a gente discute na mesma página, acaba sendo mais fácil de encontrar pontos para trabalhar junto, né? Então, ao mesmo tempo que a gente traz as pessoas para a mesma página, a gente também lança, eu acho que, luz para alguns aspectos que precisam ser trabalhados. Mas, ao mesmo tempo, me preocupa um pouco também essa questão de prioridades, né, dentro disso, porque até como a própria Luciana falou, a gente tem aí municípios que com certeza precisam ainda de muitas melhorias, enfim, muitos trabalhos antes de pensar, talvez, em projetos de cidades inteligentes, né? E aí eu estou pensando de forma geral, assim. São realidades, assim, até bastante sofridas. Então, se a gente for pensar numa questão de cidade inteligente bastante moderna, né, idealizada, com muita tecnologia, a gente não consegue imaginar isso numa cidade que, por exemplo, não tem saneamento básico para a maioria da população. E é o que a gente sabe que no Brasil ainda existe. Então, eu vejo com bons olhos, em grande parte, a questão de plano, a questão de trabalhar junto, a questão de um posicionamento, né, federal. Eu apoio esse tipo de projeto, mas, ao mesmo tempo, me preocupa um pouco realmente essa questão de prioridades e como é que isso vai ser trabalhado de fato, né? Até eu vejo que a gente tem essa questão de trazer, claro, um posicionamento do governo federal, enfim, mas ao mesmo tempo, de fato, trazer mais atores para essa discussão e também para esses projetos, porque muitos dos projetos de cidades inteligentes que foram aí implantados nos últimos anos não tiveram sucesso ou não tiveram tanto sucesso quanto poderiam, justamente porque foram planos de cima para baixo, né? E não envolvendo a sociedade civil, não envolvendo outros atores que poderiam contribuir, como a academia, como o mercado, enfim, como vários outros atores do ecossistema. Então, ao meu ver, é muito mais factível quando a gente tem um projeto que envolva todo mundo, que seja muitas vezes um projeto de base, do que um projeto que venha somente do governo, né, já com um plano muito definido, uma coisa muito rígida, muito fechada. E eu acho que isso também tem a ver um pouco com a evolução histórica, né, do conceito de cidades inteligentes, até pelo que a gente estava falando antes, né, do que é uma cidade inteligente, diferenciando isso de outros conceitos, porque ao longo dessas décadas o que a gente percebe é que teve uma transformação muito grande no conceito, né? Então, se você pega lá no início, lá numa primeira onda das cidades inteligentes, era uma coisa totalmente desarticulada. Então, década de 80, 90, a gente tinha muitas teorias, tinha muitos movimentos, já tinha, assim, uma presença interessante de tecnologia, né, na cidade, até mesmo no urbanismo, mas ainda tinha aquele foco, assim, bastante difuso, né. Aí a gente entra numa segunda onda, que é uma onda que a gente saiu não há muito tempo, que é uma onda muito corporativista. Então é quando grandes empresas de tecnologia se apropriam, né, desse termo, desse discurso, e aí a gente tem essa série de projetos aí de cidades inteligentes que fracassaram ou que, vamos dizer assim, tiveram um sucesso muito limitado, porque foram dirigidos, né, pelos interesses de grandes empresas, de tecnologia, tinha um foco muito grande em tecnologia e não nas pessoas. E aí a gente entra na nossa onda atual, que é a terceira onda, e que é uma onda mais humanizada, que é uma onda que não quer um projeto de cima para baixo, que não quer um projeto tão fechado, tão rígido, mas que prefere ouvir as pessoas, envolver as pessoas. Então é muito focada justamente nessa questão de uma governança, né, para esses projetos. Então, não governo, mas governança, no caso. E eu acho que isso é muito importante, é uma necessidade que já está aí. Eu vejo que dos movimentos, de quem está envolvido com cidades inteligentes, de quem está envolvido em projetos de cidades para melhorar a sua cidade, também buscam isso. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais pensar, né, em ouvir mesmo as necessidades e anseios dos cidadãos, das comunidades, enfim, ter esse foco nas pessoas, e não tanto em grandes projetos, né, em projetos tão grandes assim, de cima para baixo. Minha pergunta tem um pouco a ver com essa história, né, de projetos de cima para baixo e tal. Assim, não dá pra gente não relacionar cidades inteligentes com a ideia de planejamento urbano. E, obviamente, claro, esse conceito veio contribuir, né, com a ideia de planejamento urbano que a gente tem. Mas, primeiro, assim, queria perguntar efetivamente como esse tipo de pensamento ajuda nesse planejamento urbano e quais tipos de dados, porque a gente tá falando aqui também, se a gente fala de cidades inteligentes, a gente entende que também há uma conjuntura de dados que você retira da cidade para fazer com que ela funcione melhor, né?
né? E aí eu queria saber quais tipos de dados seriam importantes nesse planejamento ou nessa ideia de cidades inteligentes que a gente pode produzir a partir, né, não só desses dados, mas também num planejamento ou num pensamento de cidade. Não só no planejamento, na questão da gestão, né? Tô lembrando aqui do que a Luciana falou da gestão, essa resposta em tempo real, né? É engraçado porque a ideia de planejamento parece até bem antigo, né, quando a gente fala, né? Muito curioso, mas sim, planejamento e gestão, claro. Sim, eu acho que eu posso colocar alguns temas, assim, acho que fundamentalmente essa dimensão de dados, vamos dizer, é o calcanhar de Aquiles quando a gente fala em cidades inteligentes. E vou ter que ficar falando responsivas aqui também, porque tá muito no nosso DNA aqui a gente entender, né, a cidade responsiva. Ela precisa ter os dados abertos, né? Ela precisa ter dados atualizados, ela precisa ter transparência. Então, assim, acho que primeiramente, né, um dos desafios que a gente enfrenta mesmo quando a gente vai criar soluções para essas cidades aqui que são mais voltadas de novo à gestão, conseguir gerir as coisas do que a gente planejar, é a gente conseguir ter acesso a esses dados, né? Primeiramente tem uma dimensão de cultura, né? Quer dizer, assim, tem muita coisa ainda do que este dado eu não posso entregar, esse dado é sigiloso, esse dado eu não posso compartilhar com outra secretaria dentro do sistema de planejamento, porque esse dado aqui, ele é da Secretaria de Segurança Pública, mas ele não é da Secretaria de Urbanismo. Mas a Secretaria de Urbanismo, para entender a cidade, precisa ter acesso aos dados da segurança pública, ou mesmo da saúde, enfim. Por isso que eu digo que a questão de sensibilização é uma tecla bem importante da gente bater, né? Porque a gente precisa, antes de tudo, é fazer com que as pessoas entendam, né, que esse caldeirão aí de conhecimento de dados, ele tem que estar para todos, para todas poderem usar. Então, assim, a gente tem visto muitas plataformas, né, surgirem. Tem uma plataforma na cidade de Nova York que é um exemplo sensacional, que é um repositório de dados do mundo deles, né, vamos dizer, então, ali mais fundamentado em Manhattan mesmo, mas que qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer pesquisador, qualquer criatura que esteja desenvolvendo as suas pesquisas e tenha base de dados, pode subir essa base de dados lá, né? Então, quer dizer, eu consigo ter acesso a uma série de coisas ali para eu fazer as sinapses que eu achar interessante. Então, daqui a pouco, se eu estou trabalhando com o mercado, eu vou conseguir identificar quais são as áreas mais propícias para determinada ação, né, para determinado programa dentro da cidade. Se eu estou trabalhando com mobilidade urbana, de novo, se eu tenho os dados ali dos acidentes de trânsito, se eu tenho os dados de transporte público, se eu tenho, né, dados de dinâmicas urbanas de forma geral, tá tudo ali para mim, quer dizer, eu tenho mais elementos para botar no caldeirão para a mágica acontecer, né? Então, quer dizer assim, a gente ter esse acesso a dados é uma das coisas que a gente precisa inicialmente colocar como, vamos dizer, modus operandi em massa, né? Dar escala para esse modelo de operação. São dados abertos para a gente poder lidar com a transversalização deles, né? Isso é importante entre as secretarias, a dimensão pública de governança, mas também é importante que sejam acessíveis às criaturas como um todo. Então, que sejam de fato abertos para auxiliar, inclusive, no desenvolvimento de pesquisas, né? O desenvolvimento do conhecimento das pessoas sobre a consciência da sua própria cidade, né? Então, é importante eu conseguir ter. A gente tem coisas legais no Brasil também, aí, plataformas que estão colocando dados, né? Abrindo dados para a gente conseguir facilitar o desenvolvimento em várias questões. Acho que um bom exemplo que a gente tem pontuado é a Reviver Centro, lá, que foi desenvolvida pela equipe do Washington Fajardo há pouco tempo, né? Que está ajudando a dimensão dos negócios em retrofit na área do Centro Histórico do Rio de Janeiro, por meio de compartilhamento de um dado muito simples, quer dizer, esta edificação histórica tem quantos donos? Se ela tem um dono, se ela tem 10 donos, é muito mais fácil de eu transformar ela retrofitando do que se ela estiver presa num complexo ali de um monte de gente envolvida. Então, é uma informação muito simples, mas que já faz uma tremenda diferença na hora de eu executar uma ação para transformar a cidade num sentido positivo, né? Eu fico pensando também no contexto prático, Luciana, que é uma coisa que pode ser meio simples, assim. Como é que você produz esses dados, né? Que às vezes as prefeituras elas podem fazer por elas mesmas, mas tem os institutos ou outras organizações que são terceirizadas. Isso pode ser um processo complexo também, né? Sim, sim. A gente tem trabalhado com isso e os dados eles podem chegar até você, assim, de várias maneiras, né? Quer dizer, quando a gente trabalha tanto com a plataforma Place, que é a parte aqui do grupo OSPA, né? No qual o Instituto também é um dos núcleos de desenvolvimento, quanto daqui a pouco, né? O acesso que teve o Fajardo, enfim, a gente recebe dados de muitas maneiras, né? Então, para a gente poder dimensionar o trabalho que a gente tem que fazer de desenvolvimento para revisão de um plano diretor agora, por exemplo, de Porto Alegre, como a gente está participando, a gente tem que ver como é que esses dados chegam para a gente. Então, eles podem estar desde um arquivo PDF, eles podem estar escrito à mão na gaveta do prefeito, eles podem
podem estar já colocados no arquivo Excel, ele pode estar de diversas maneiras. Então, assim, quão sujo, né, é um termo que a gente usa, quão sujo esses dados estão, quão limpo eles estão, quão pronto eles estão para entrar numa dimensão de ação, né? Então, tem toda essa, de novo, sensibilização, esse conhecimento, né, para tratar com os dados e, fundamentalmente, eu acho que numa esfera de uma intenção de uma cidade que se constitui com base nos usuários, a gente tem que fazer com que as pessoas saibam, né, se eduquem em relação a isso. Então, consigo entender como é que uma cidade inteligente, responsiva, enfim, ela vai trabalhar com esses dados, como é que eu, como técnico, em arquitetura, em urbanismo, em geografia, enfim, toda essa gama multidisciplinar que a gente tem agindo dentro desse contexto, pode trabalhar. Então, de novo, a gente, como um instituto, a gente está debruçado na dimensão da educação mesmo, da instrumentalização para essa nova cidade, para uma cidade que tem que estar sensibilizada culturalmente e instrumentalmente para conseguir responder aos desafios que a gente tem atualmente. É interessante, Luciana, acho que você coloca várias questões aqui que já estavam, na nossa reflexão, porque há uma resistência, uma certa apreensão, de certa forma, em relação à própria questão dos dados, a própria questão da privacidade dos dados, que é um debate muito mais amplo também, Mas, assim, há uma resistência, de certa forma, também à própria ideia associada às cidades inteligentes, por exemplo, a questão do marketing, que às vezes pode estar associada aos conceitos, E aí, acho que você já começa a trazer isso, mas a pergunta seria assim, como que a gente pode ter uma visão equilibrada? Você fala sobre essa questão da sensibilização, da educação, Eu colocaria, assim, a gente tem várias críticas, nisso daí, como que a gente pode ter uma visão equilibrada? Eu sei que não é a resposta fácil, Mas, enfim, é essa questão. É bem desafiador. Eu acho que tem uma dimensão aí de revolução, sabe? Eu acho que às vezes pode parecer meio exagerado, mas eu tenho convicção disso, tá? A gente está em cima de uma revolução que tem uma envergadura de transformação como a gente não vê desde a Revolução Industrial. Então, na verdade, assim, o nosso modus operandi, o modelo de operação da gente lidar com tudo isso é novo. Então, dados, o direito não está preparado para isso. Então, aí os caras estudando, criando LGPD, daí daqui a pouco a gente está tornando ainda mais duro o que deveria estar sendo mais flexibilizado. Quer dizer, a gente não sabe, nas diversas expertises que envolvem o tema, que são muitas, a gente ainda não sabe direito como se comportar. Então, tem um grande aprendizado. Volto para a questão da educação, A questão do uso das plataformas digitais, até que ponto é possível, a gente quer projetar programando, Qual é que é o papel da arquitetura e do urbanismo nesse sentido? Como é que a gente vai se preparar para isso? Então, quer dizer, a gente está em cima de um momento de muita atenção, que é da gente conseguir se reprogramar. Na verdade, existe uma reprogramação de propósito, uma reprogramação de formato de ação, para a gente lidar com essa realidade que é avassaladora, que é transformadora, absolutamente transformadora, que nem a gente não vê aí há muito tempo. A gente está num rol, assim, de compreensão, entendendo que isso tem que ter certa velocidade, porque, de novo, se a gente teve uma transformação violentíssima ali, e foi quando surgiu a ciência do urbanismo, a partir da Revolução Industrial, que o caos nos impôs a ordem tremenda, que foi daí o urbanismo modernista que veio na sequência para botar a ordem, e a gente saiu vendo Haussmann e Cerdá organizando o mundo das coisas aí. A gente tem agora esse efeito outro, que é entender a cidade, como um elemento ultra complexo, aberto, de baixo controle, e que a gente vai ter que, então, se reprogramar mentalmente, instrumentalmente, para conseguir lidar com isso. Isso não acontece da noite para o dia, mas a gente tem que estar apto a lidar com uma velocidade que, pela revolução de dados e de informação que a gente vive, é exponencial. Então, assim, normal sentir certa ansiedade, pessoal. Agatha, você tá ansiosa também, Agatha? Então, eu acho que sim, eu acho que esse movimento ele já está acontecendo, Uma coisa que, independente, assim, da gente, isso vai acontecer, Tem várias frentes aí para isso. Mas eu acho também que a gente tem, apesar dessa importância, dos dados, também tem outras coisas acontecendo no momento que eu acho que a gente também precisa considerar, assim, A gente tem um amadurecimento do nosso ecossistema de inovação no Brasil, que está fazendo com que muitas startups comecem a se voltar, para problemas e desafios urbanos e comecem também a propor soluções nessa área. E aí eu estou falando de, enfim, sustentabilidade, estou falando da área de energia, estou falando de saúde, educação, enfim. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente está vendo uma mudança, assim, muito, muito ampla, Então, a gente tem dados, mas a gente tem uma série de outros aspectos que, aos poucos, assim, agora começam a se mostrar protagonizando, de certa forma, esse movimento como um todo. Acho que é bem assim como a Agatha disse. E o que eu tenho defendido, assim, e até para as nossas próprias convicções, é a gente entender que, quando a gente se agarra aos dados,
dados, né, numa dimensão de um sistema complexo que é multi-agente, quer dizer, eu tenho muitos stakeholders, eu tenho muitos desejos, eu tenho muitas vontades, quer dizer, está cada um agarrado na sua pauta e todas elas são legítimas, né, a grande maioria delas é legítima, enfim. Os dados, eles são a fonte de conhecimento que nos liberta um pouco do rol do achismo que esse lugar tem, esse lugar, digo, como um tema de conhecimento, né, a cidade como um caleidoscópio de agentes, né. Tem um puxando para a questão do ambiente, tem outro puxando já para a produção econômica, tem outro puxando para outra coisa. Então, quer dizer, a gente se abrir a pauta do dado e colocar isso como norteador das nossas discussões é um dos elementos calmantes dessa ansiedade, pelo menos no meu ponto de vista, assim. Porque ainda que você sempre vai ter uma interpretação humana, né, quer dizer, os dados eles estão aí, mas a gente deve manipular, interpretar e tá nessas picapes aí de ação frente aos dados. Eles são argumentos, né? Eles são argumentos muito potentes e direcionadores. Eu gosto de pensar neles dessa forma, né? Como aquilo que pode abrir os caminhos para a gente conseguir entendimento entre esses diversos agentes aí que constituem a cidade. Acho que ele acalma, assim, essa conexão, essa condição um pouco do achismo ou do eu prefiro, eu quero, né? A gente tem uma dimensão real para olhar, a gente consegue enxergar a cidade a partir da sua vocação real, tendo os dados na mão. Então, nesse sentido, eu sou cara a eles, assim. Não, legal, e escutando vocês falando sobre tudo isso, né, sobre essa mudança drástica e, assim, a questão dos dados e também a realidade que a gente vive hoje, da tecnologia que permite essa interpolação inteligente dos dados, vamos dizer assim, e que com o futuro, com machine learning, isso vai ficar ainda mais complexo e plausível. Eu fico pensando do ponto de vista, retomando um pouco aquela metáfora, Luciano, que você falou, as camadas dessa cidade, né, esses slides. No entanto, a gente também tem uma questão de alguns filtros para ler esses dados, e talvez o mais desafiador deles é o filtro político, que na verdade, é o que mais comum de ser utilizado, né, pelas gestões. Elas acabam sendo conduzidas por esse filtro, e às vezes esse filtro tem uma premissa de esconder, ou revelar, ou potencializar determinado dado, né, eles também passam por uma ideia de manipulação, tanto para o bem quanto para o mal. Nesse sentido, eu queria fazer um gancho para a Agatha, porque me veio também, na fala de vocês, essa discussão de que o direito urbanístico não está preparado para essa nova dinâmica. Então a gente sai de um planejamento clássico, né, estático, vamos dizer assim, usando as metáforas lá do Castells, né, cidade de fluxo, lugares de espaço, né, a gente está de fato passando por um processo de tentar regulamentar esses espaços de fluxos, né, porque os dados eles estão em movimento a todo momento e cada vez mais ficarão ainda mais, né, por conta da evolução das tecnologias. Agatha, você que tem informação em direito, qual é o tamanho desse imbróglio aí para o direito urbanístico? Então, acho que é um desafio bem grande, né? Que a gente percebe que não só na questão urbanística, né? Mas sempre o direito ele começa a mudar, ele começa a trazer novas possibilidades, até mesmo novas regulações, enfim, quando ele é provocado, né? Então, a gente primeiro vê aquela mudança na sociedade e depois a gente começa a ver aquele impacto, né? No mundo jurídico de fato. Então, por isso que é tão difícil muitas vezes de acompanhar, e aí a gente acaba falando que o direito está prendendo, o direito está segurando, enfim. Mas é uma questão de tempo, né? De ajustar o tempo entre as coisas. E eu vejo que a gente tem visto, já tem passado, na verdade, por alguns movimentos interessantes. Então, agora a gente tem ali a nova lei de compras e licitações públicas, que já é uma possibilidade de trabalho conjunto com o ecossistema de inovação, justamente para que a gente consiga ajudar startups e empresas de tecnologia, muitas vezes que têm interesse, né, em ajudar o governo municipal, o governo estadual, a melhorar esses dados, a trabalhar nisso, né? Então, alguns entraves a gente já começa aos pouquinhos a derrubar, né? A gente tem até mesmo, a Luciana falou, não é direito urbanístico, mas a LGPD. Então, a gente começa a tratar essas questões que são tão atuais agora. Então, aos pouquinhos, isso vai acontecendo. Eu acho que a gente tem muito a trabalhar ainda. Eu vou, claro, defender aqui o direito urbanístico, porque não tem como eu ir contra, eu acho. Mas a verdade é que a gente tem aí algumas questões nessa área que são muito positivas, né? Se a gente for pensar desde o início lá na nossa Constituição atual, a forma como ela já é chamada de Constituição Cidadã, justamente porque ela preza, né, pela questão cidadã, pelo direito urbanístico. Se a gente for fazer uma comparação, né, disso com outros países, a gente vai ver que o Brasil ele tem uma série de benefícios, ele tem uma série de vantagens. O que falta muitas vezes é a gente instrumentalizar melhor isso, né, encontrar formas de fazer com que isso impacte de uma forma mais positiva na vida do cidadão. E essas outras questões ligadas às cidades inteligentes, aos pouquinhos elas vão se resolvendo também. Então eu comentei, a gente tem novas legislações,
A gente tem já uma série de pautas que estão sendo discutidas e que em breve a gente também vai se ver refletindo isso no mundo jurídico. A questão agora é realmente ajustar os tempos, né? Existe o tempo do mercado, existe o tempo do governo, existe o tempo jurídico, então até que isso encontre de fato um equilíbrio leva tempo. Tentando puxar agora para o contexto brasileiro, a gente comentou, né, no início do nosso papo, que a gente vive num país muito desigual, né, onde, sei lá, ao mesmo tempo que numa cidade como São Paulo e Rio de Janeiro a gente tem uma discussão mais avançada nesse sentido, né, a maioria das nossas cidades tem muito problema, por exemplo, com saneamento básico, né, que é uma coisa que algumas cidades resolveram aí no início do século e a gente ainda está travando essa batalha, né, que é conseguir coisas básicas para algumas cidades. Como é que a gente tenta equalizar essa desigualdade do nosso território com novas tecnologias? Como é que isso pode contribuir até mesmo para cidades que eventualmente não têm uma infraestrutura adequada ainda? Esse é um tema sensível mesmo, porque se a gente está lidando numa ótica de uma cidade que se constitui muito a partir do input de dados pelas criaturas, né, pelos usuários, todos eles têm que poder imputar esses dados. É um dos temas aqui que a gente também se debate constantemente, né? Quantas pessoas têm um celular, né, esse gadget, né? Quantas pessoas carregam consigo dispositivos que estão gerando dados para cidades, né? E as que não carregam, então não estão gerando dados, então não estão sendo consideradas? Como é que a gente poderia pensar isso, né? De outra parte também, quais pessoas têm sinal para a internet? Quais pessoas, né? Então, quanto a cidade como... Eu gosto de pensar na cidade como uma terceira pessoa, assim, que tem vida própria, sabe? Então, vamos dizer, como a cidade como a mãe está gerindo essa questão de proporcionar o acesso à rede e a todos os seus filhos, as suas criaturas. Quais são essas pessoas, né, que estão de fora desse input natural dos dados? Por exemplo, a gente tem pesquisas, outro dia eu estava olhando uma pesquisa de um amigo meu, é o Vinícius Neto, um pesquisador que atualmente está na Universidade do Porto, mas é daqui da Federal Fluminense, trabalha muito com segregação urbana desde sempre e tem usado muitos dados para isso. Ele fez uma pesquisa que era entender como as classes estão se misturando a partir dos tweets, né, feitos nas estações, eu acho que do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, nota, essa questão antes que vocês estavam colocando sobre o filtro aos dados, né, uma manipulação de dados, isso ainda ocorre, mas cada vez menos, né? Existem dados saindo de tudo que é lugar. Existe muito dado sendo gerado. E a gente tem que saber usá-los. Eu acho que esse é um tema mais sensível, assim. Voltando à pesquisa, essa do Vinícius Neto que eu estava comentando dos tweets, quem não está tweetando, quem não tem um celular e não está fazendo parte dessa rede, não está sendo mapeado espacialmente. Por aí vai, né? Waze. Quem está contribuindo para fazer com que o transporte, né, com que o sistema viário ali, o sistema urbano da cidade seja mais inteligente, seja mais responsível? Quem tem um Waze instalado no seu celular. Então eu preciso ter um celular e daqui a pouco eu preciso estar no carro. Vai tendo uma vinculação com o acesso que as pessoas têm a determinados bens, né, a determinadas tecnologias, enfim, para estar sendo consideradas. Isso na ótica da cidade responsiva, que ela está mais debruçada sobre o tema de que a própria criatura gera seus inputs, né? Numa ótica que eu estou imaginando que a cidade tem lá seus dispositivos fixados, as sinaleiras, não tem câmeras, tem esses olhos geradores de dados que estão postos por aí, que estão gerando dados, que estão sendo enviados para uma central, um dashboard de planejamento, no qual uma equipe técnica está analisando e daí agindo para dar respostas para melhorar, né? Mesmo assim, então eu tenho que considerar que todo o território urbano e também rural, enfim, tem que estar sendo contemplado, né? Eu tenho que ter esse cuidado, essas câmeras, não só nas áreas mais centrais, mas então eu vou ter que ter esse cuidado com todas as pessoas. Esse é o tema, assim, eu acho que mais sensível. Voltando à questão da cidade responsiva para inteligente, o que a gente tem conceituado na diferença entre responsividade e inteligência é justamente isso que eu comentei como esse exemplo, né? Na responsiva eu estou tendo muito mais o input do próprio usuário em tempo real e a inteligente ela está capturando inteligência, mas ela ainda está direcionando essa inteligência para uma central de técnico. Da outra ponta eu tenho as próprias pessoas avisando as pessoas, né, como não vai por aqui porque está cheio o trânsito, né, ou olha aqui eu estou passando pela estação X na hora tal. Tem uma dimensão aí de protagonismo maior para o usuário do que o protagonismo maior para a central de controle, né? A sua fala me levou a uma questão, há uma
uma possível interseção entre esses dois conceitos, né, da responsividade com a cidade inteligente, que é uma metodologia. Quais dados coletar, quais dados são mais significativos? Eu sei que eu desejava que todos os dados sejam coletados, mas num cenário onde você não tem tecnologia aplicada, quais dados são prioritários em relação a outros dados? E eu acho que também, assim, eu sei que não vai dar tempo da gente discutir isso, mas quando a gente muda esse paradigma, eu acho que a própria distinção do que é território urbano e rural também, ela vai ladeira abaixo, e é também uma das preocupações das cidades de pequeno, médio porte, né? Quando o capital, ele não está sendo implementado, né, em construções, infraestrutura, ele está indo para parcelamentos e expansão da cidade, que também é um dos grandes problemas, né? Mas era só para não perder essa sua fala. É aquilo que a gente falou, esse tema é uma série. Assim. É infinito, gente. A gente criou o nosso MBA do Instituto Cidades Responsivas, o MBA Cidades Responsivas. A gente criou esse cara só para a gente poder responder os nossos próprios questionamentos. Quer dizer, a gente começou a estudar, puxar o fio. Tipo assim, não, para aí, né? Tem muita coisa para falar aqui. É aquela coisa, a gente tem uma legislação também, né? Muito cheia de instrumentos e, né, a legislação urbanística, a gente tem uma série de leis de parcelamento, uso, ocupação do solo, enfim, instrumentos nós temos, né? Mas em que medida eles estão maduros ou não para assimilar essas dinâmicas no planejamento urbano que incorpora, né? Ou na gestão urbana também, que incorpora esses dados e essas questões aí que a gente está falando relativas às cidades inteligentes, né? Não estão, né? Precisam ficar, eles são bebês, tem que passar pela adolescência, pelo drama, depois pela idade madura. Mas sim, guria, eu acho que tem bastante coisa pra gente aprender aí, e de novo, né, se trata de uma reprogramação, né? Eles mesmos, a gente tem encontrado assim, muitos municípios que estão sensibilizados e dispostos a trabalhar com essa dimensão que é mais envolvente, né, na escala do usuário, assim, na escala dos dados, na escala inclusive da simplificação dos modelos de plano diretor, né, de criar planos diretor mais passíveis de serem parametrizados, simplificados, rápidos, enfim, mas não sabem como fazer. Né? Então ainda tem uma coisa assim, ou eu estou sensível, entendi da mudança, mas a minha equipe não está instrumentalizada e eu nem sei por onde começar, ou eu não estou sensível e não quero nem saber desse tema, né? Ou eu estou sensível, minha equipe está instrumentalizada, mas eu não sei o modus operandi disso. Então, assim, vamos dizer, bem de baixo para cima mesmo, assim, a gente precisa criar todas essas camadas de conhecimento para ver uma transformação em escala. E eu acho que esse é um outro tema desafiador quando a gente trata de cidade inteligente, cidade responsiva, é a gente conseguir ganhar escala nessa ação, né? Então, quer dizer, a gente não ter daqui a pouco uma cidade inteligente que é um laboratório para poucos, ou é uma cidade universitária que está sendo gerida por um campus X, né? Ou é uma cidade dentro de uma empresa que está ali testando alguns mecanismos de Smart City dentro da sua planta. Quer dizer, como é que a gente dá escala para isso, né? Como é que a gente coloca que isso seja realmente a realidade, a nossa realidade dentro desse século, né? Como é que a gente transforma isso, dá abrangência para isso, etc. Acho que a gente está em cima desse desafio, assim, todos nós aqui, inclusive, acho que com o próprio tema do podcast, a gente está em cima do desafio de dar margem, de dar maior margem para isso. Vem da origem, né? Vem do DNA das coisas, inclusive a maneira como a gente está ensinando isso para as pessoas, né? Então, até que ponto as escolas de direito, eu não sei daí, mas até que ponto estão ensinando, né, ou estão disparando curiosidade nos seus estudantes, no seu corpo docente, para estar mais alinhado com essa nova métrica do direito que tem que enfrentar essas novas condições dos dados, né? Até que ponto a arquitetura, o urbanismo está ensinando as ferramentas, está ensinando, né, a sensibilização necessária para os seus estudantes agirem nesse lugar de lugares aí que é a cidade contemporânea. Então, eu acho que tem uma revisão que é macro mesmo, assim, né, e que tem que dar um jeito de ganhar escala. Então, é bastante trabalho que a gente tem bastante diversão aí nos próximos anos. Tem muita tarefa para os docentes, para o poder público, para os técnicos, né, para os comunicadores, né, aqui a gente é um pouquinho dessa fatia, mas assim, eu arrisco a dizer que a gente de fato está numa virada de página tremenda, inclusive, que a gente tem que rever o nome dessas coisas, né? É a natureza, por exemplo, desses documentos de planejamento, né? Como plano diretor e tal. Eu me lembro muito aquela coisa também de professor, né? De um texto famosíssimo da Françoise Choek, da Nova Babel, que ela fala que em alguns momentos a gente tem que encontrar novos nomes, né? Como vocês encontraram aí para responsivas e responsividade e também para esses modelos de gestão, não mais de planejamento, talvez já se apropriando um pouquinho do que vocês estão propondo a discutir, mas, Luciano, você fez uma série de perguntas aqui, cada uma delas é um episódio completo
aberta, né? A Agatha também tá liberada aqui pra lançar infinitas perguntas aqui. Pra gente é ótimo. Então, na verdade, a gente não queria lançar perguntas, mas queria comentar, reforçar, na verdade. Acho que é bem válido, assim, até como eu falei no início, né, que cidade inteligente é uma gama muito ampla, assim, né, de conceitos e de elementos. Então, acho que a gente falou muito de dados, né, mas cidade inteligente vai muito além de dados, né, a gente está falando aí de tecnologias disruptivas mesmo no dia a dia do cidadão, né, inclusive para impactar cidades menores, cidades, assim, muito desiguais, cidades muito distantes da nossa realidade atual, né, dos grandes centros. Então, sei lá, se a gente pensar, por exemplo, na perspectiva da sustentabilidade, né, hoje a gente tem startup transformando esgoto em hidrogênio verde, né, então, para a gente olhar, eu acho que de forma mais ampla esse conceito, né, não tão reduzido, né, num recorte tão simplista, mas de fato conseguir enxergá-lo de uma forma mais abrangente e mais sinérgica mesmo. Vocês poderiam trazer, então, talvez para a gente alguns casos a observar no Brasil, talvez de cidades, né, ou, enfim, iniciativas que a gente possa aqui na nossa realidade mais próxima observar com mais atenção, assim, que tem incorporado, né, associado aí esses conceitos na gestão, no planejamento, assim, vocês poderiam trazer para a gente pontos positivos e aspectos que a gente deve observar que talvez mostram um caminho, assim, né, para o desenvolvimento desse debate. Bom, eu acho que a gente tem aí algumas iniciativas que estão começando a amadurecer, né? Na verdade, eu vejo como algo pipocando e não como algo já tão estabelecido, né? A gente tem algumas cidades no Brasil que por uma ou outra iniciativa se destacam dentro desse cenário, que a gente fala que talvez tenham mais potencial para ser consideradas inteligentes, né? Como Curitiba, que sempre é muito comentada, São Paulo, Florianópolis, enfim. Mas eu acho que elas ainda estão trabalhando, né, para se voltar a isso. Então, cada uma delas ali, à sua maneira, tem desenvolvido uma série de projetos, nem sempre tão, como é que eu vou dizer, unidos, né, nem sempre numa pauta comum, mas trabalhando isso. Então, por exemplo, Florianópolis já teve, há 2 anos, se eu não me engano, um primeiro Living Lab, que era, então, um ambiente de testagem na cidade para uma série de tecnologias. Então, foi uma parceria da prefeitura com outros 2 órgãos, e aí eles fizeram alguns editais, chamaram startups que tinham soluções urbanas, né, para alguns desafios, fizeram um período de testes na cidade. Eu sei que agora esse Living Lab está para voltar, vai ser bem focado na questão de 5G, que é um assunto super em alta hoje no Brasil, né. A gente está se preparando aí para uma mudança que vai acontecer em função do 5G. A gente tem outras cidades que começam assim a se desenhar, a gente tem cidades que até já criaram legislação para cidades inteligentes. Então, à sua maneira, cada uma das cidades assim mais ligadas à inovação, que já tem um ecossistema de inovação mais forte, mais estabelecido, tem trabalhado, né, nessas iniciativas. Mas o que eu acho que é uma página comum, que no Brasil tende a funcionar muito bem, até porque a gente está num momento assim, um boom mesmo do ecossistema de inovação do Brasil como um todo e do surgimento de várias startups na área de sustentabilidade, especialmente. Eu vejo que a gente começa a ter essa possibilidade de trabalhar com vários entes ao mesmo tempo. Então, trabalhar a sociedade civil junto com startup, junto com o governo, junto com a academia. Então, esse trabalho conjunto, e aí em cada lugar, né, respeitando ali essas características, essa identidade, eu acho que começa a gerar alguns frutos que a gente vai ver nos próximos anos. Então, eu falei desse exemplo de uma startup que está para transformar, né, o esgoto em hidrogênio verde, mas a gente tem tantas outras que estão trabalhando com logística reversa, economia circular, fim do desperdício de alimentos. Então, a gente tem muita coisa hoje no Brasil que está acontecendo e que, ainda que não se venda como um discurso de cidade inteligente, eu acho que está dentro dessa pauta e que tem todo o potencial para se unir a outros atores e fazer, de fato, isso uma agenda comum. Então, ao meu ver, eu acho que o caminho assim, mais natural até mesmo no Brasil é esse. É isso mesmo, eu acho que é bem como a Agatha colocou, a gente tem muita coisa acontecendo também, esse é um lado positivo, assim. A gente está vivendo um momento que a gente está tendo que ser bem ativo, bem resiliente, bem antifrágil, tudo isso ao mesmo tempo, né? Eu acho que sim, tem bastante coisa, tem muita coisa, né? Hoje eu estava conversando com o pessoal da Trestin, que também é um aplicativo aí que acompanha toda a cadeia do lixo, que é bem bacana. Tem desde essas startups mesmo que estão facilitando o desenvolvimento nesse sentido, mas tem também na dimensão pública a questão de, por exemplo, do GeoSampa, que está abrindo dados ali e facilitando muito a vida de todo mundo. Então, bem como a Agatha pontuou, e é um dos princípios de ação aqui do nosso instituto, é unir, né, essa tríade de agentes aí, que é a dimensão pública, privada e academia. Quer dizer, a gente tem que parar de fazer, a academia tem que parar de fazer conhecimento para a academia, a dimensão pública tem que parar de trabalhar só dentro da dimensão
dimensão pública, enfim, a gente tem que conseguir unir esses stakeholders e eu acho que isso está acontecendo, assim. Pelo que eu estou vendo, já está havendo infiltração desses mundos, isso é absolutamente positivo, né? Acho que a gente também está vendo, como a Agatha disse e concorda, as ações são pipocadas, elas são pulverizadas e uma das coisas que a gente entende como necessário é realmente a gente conseguir comunicar que elas existem, né? Fazer com que as pessoas entendam, tá vindo aí uma onda que vai ser muito transformadora, né? Que se absorvida, e creio que será, vai transformar muito a nossa realidade. Então, tem muita coisa e a gente tem trabalhado no desenvolvimento de vários do que a gente tem chamado de artefatos, né? Dentro das cidades responsivas ali, que são justamente propostas para tornar as cidades mais responsivas e tem saído aí muitas ideias de startups que a gente tenta colocar na ação com o mercado, transversalizando os agentes. Então, também tem muita gente trabalhando na costura desses elementos, né? Então, por exemplo, tem uma empresa que eu acho que é legal de botar como exemplo também, que é Ecofinance, se não me engano. Eles estão trabalhando com essa questão do crédito de carbono, né? Então, eles não fazem só a validação do crédito de carbono da empresa, mas eles auxiliam, eles assessoram, né? Eles ajudam, eles fazem a conexão dessa cadeia. Isso no Brasil, fortemente, eles vêm desenvolvendo. Bom, então, acho assim, tem muita coisa pra gente pontuar, tem muita empresa trabalhando nisso, e acho que o futuro, eu sou muito, né? Acho que criaturas como a gente, inclusive, todos nós nessa sala aqui, são criaturas mais resilientes e positivas, né? Senão a gente não estava buscando respostas aí para trabalhar. Então a gente tem, né, um olhar um pouco mais positivo mesmo em relação ao futuro, quer dizer, inexorável, ele vai acontecer, espero que estejamos vivos, e como é que a gente vai trabalhar para articular esses novos conceitos e tornar isso prática. Eu nunca vi, e o positivo disso, eu nunca vi nos meus anos aí de professora e de profissional, um momento no qual, né, a gente tivesse maior transversalização entre esses mundos aí, a academia e a dimensão pública e a privada, se entrecruzando e entendendo que de fato elas precisam uma das outras para conseguir ter mais substância na ação, né? Para conseguir não ter tanta segregação dentro do território. Então, acho que é um momento bem profícuo, sabe? Eu sou muito esperançosa em relação ao futuro. Legal. Como eu diria, né, alguns papos que a gente já teve aqui, né? Para ser arquiteto você tem que ser otimista, né? Tem. E louco. É inexorável da profissão. Bom, pessoal, pra gente então finalizar nosso papo, a gente vai agora pra rodada de dicas. A gente costuma chamar aqui os nossos convidados primeiro. Luciana, tá com a sua dica? Eu tenho. Vou dar a dica de um livro, tá? Que não é nada, pelo contrário, não é nenhuma plataforma, não é nada disso. Eu vou dar a dica de um livro que chama-se A Emoção e a Regra, tá? Escrito pelo Domenico De Masi. A gente gosta muito desse livro aqui, porque ele trata das vanguardas criativas num outro contexto, né? Então, por exemplo, ele trata da história da Bauhaus, vai tratar da história dos móveis Toné, de um zoológico de Milão, quer dizer, ele tem várias vanguardas criativas por tempo e contando como aquilo foi propósito e como aquilo conseguiu ser, né, por determinado período, elementos transformadores. Então, acho que ali fica uma leitura boa, fluida. De Masi, ele nos faz lembrar bastante a importância da gente não se desvincular na nossa dimensão humana, né, mesmo dentro desse contexto aí que é muito exato, muito matemático, etc. Então, faço o contraponto aqui com essa leitura. A Emoção é a Regra, do Domenico De Masi. Muito bom. Vou chamar o Rafa. Rafa, você tá com a sua dica? Minha dica é mais pelo timing da gravação, que é o lançamento recente, que foi feito no dia 20 de março de 2023. É importante a gente sempre falar o ano, a gente nunca esquece disso, porque as pessoas podem estar nos ouvindo no futuro, quem sabe lá, né, várias coisas já estarem implantadas. O Guia de Urbanismo Social e Debate de Novos Desafios do Urbanismo Social. É um guia feito pelo INSPER e também, se não me engano, pro Arc Futuro, coordenado aí pelo Carlos Leite, e esse guia, ele compilou uma série de ações que diz respeito a essa política bottom-up, e é um documento, acho que é muito interessante no âmbito dessa discussão da educação, da inserção de novos temas para a educação em arquitetura e urbanismo, e é bem interessante aqui, o Guia do Urbanismo Social, a gente vai deixar para vocês no link. Bom, vou chamar a Agatha então para dar sua dica. A Agatha, tá com a sua dica aí? Como o pessoal foi bastante para os livros, eu vou ir para uma outra direção, então. Eu gosto bastante de cinema. Na verdade, minha dica são 2 dicas, mas eu prometo ser rápida. Uma delas é um filme chamado La Sapienza, de 2014, e é um filme que ele tem a cidade e a arquitetura como palco, e aí usa tanto a cidade quanto a arquitetura para trabalhar vários temas, como amor, luto, beleza, cultura,
culpa, remorso e redenção. Então é um filme super bonito, super profundo. E o segundo, que também é rapidinho, é um filme totalmente diferente desse primeiro, que é o Candyman, de 2021. E é um filme de horror, mas ele é um filme de horror que, no fundo, tem a gentrificação e o racismo estrutural como tema. Então eu acho que é bem interessante também para entender e enxergar, eu acho, perceber um pouco das mudanças na cidade, né? Embora ali seja uma ficção, eu acho que é bem interessante. Bom, Marissa, tá com essa dica? Estou com a minha dica. Eu amei a dica da Luciana e da Agatha também, mas a Luciana me remeteu para minha dica, porque a minha dica também é um livro, mas é um livrinho muito maravilhoso, 80 páginas, assim, pequenininho, de um autor português chamado Afonso Cruz, se chama Vamos Comprar um Poeta. Uma ficção, assim, né? Não sei se pode dizer que é um conto, mas é uma ficção em que ele apresenta uma sociedade materialista, assim, meio distópica, em que tudo é métrica, tudo é número. O nome das pessoas são números e siglas e tudo é muito medido e tal. E os artistas, os poetas, eles são inúteis, digamos assim, nessa sociedade. Eles são como se fossem animais de estimação que são comprados em lojas. E aí, esse livro é maravilhoso, gente. Todo mundo tem que ler esse livro, porque é fantástico, principalmente para nós, né, que trabalhamos tantos temas amplos aqui, estamos envolvidos com as questões criativas também. E aí tem esse desenrolar de uma família que então resolve comprar um poeta e tudo muda daí para frente. Muito bom. Bom, vou dar minha dica aqui. Minha dica vai ser um livro. A Escola da Cidade está fazendo 20 anos e eles lançaram um livro em comemoração a esses 20 anos. Livro chamado A Grande Escola é a Cidade. 20 anos de uma faculdade de arquitetura no centro de São Paulo. São alguns depoimentos sobre esses 20 anos, né? E a realização de uma espécie de memorabilia sobre a Escola da Cidade e também, claro, para registrar, né, como é que a escola vem enfrentando esse desafio, né, de ensinar arquitetura e urbanismo numa cidade tão cosmopolita como São Paulo. Bom, o livro está à venda no link da editora da Escola da Cidade, a gente vai deixar o link para vocês. O livro foi lançado agora no último sábado, dia 1º, então tá disponível lá no site da Escola da Cidade. Fica a minha dica aí para vocês. Bom, deixa eu agradecer aqui primeiro, agradecer a Agatha. Agatha, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes para conversar com a gente. Obrigada pelo convite, pessoal. Agradecer também a Luciana. Luciana, muito obrigado. Volte mais vezes aqui para conversar com a gente também. Prazer é meu, só chamar. Rafa, mais um episódio, dessa vez falando de cidades inteligentes, responsivas, enfim, cidades para um século XXI. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, Agatha, Luciana, pela oportunidade de a gente poder conversar. Acho que lançamos muitas perguntas. Tenho certeza que isso aqui vai virar uma série. Depois a gente precisa se falar para fazer esses agendamentos aí dos temas. A Agatha também. Obrigado pela presença, pessoal. Imagina. Gente, contem comigo, tá? No que precisarem para essa série, para qualquer coisa aí na sequência, pra gente criar novos projetos juntos. E foi bom passar esse tempo com vocês aqui. Aprendi bastante. Agradeço o convite. Marissa, obrigado por estar presente aqui para conversar sobre cidades inteligentes. Valeu, foi muito bom, adorei conhecer, entre aspas, as meninas aqui também. Foi um papo muito... Continua sendo intrigante, né? Espero que a gente continue aí nesse debate, vai ser muito bom. Valeu. Isso aí, então a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês e até mais.